Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de falar para você sobre esse pequeno livro, As Maravilhas do Ano 2000, de Emílio Salgari. Emílio Salgari é um dos autores italianos mais conhecidos no mundo inteiro. Ele é muito conhecido por suas histórias de ficção científica, de aventuras, de piratas, e esse aqui é um livrinho que eu ouvi falar dele através de outro romance italiano que eu li. E também conheci esse autor por causa de um livro bastante conhecido que é o Capitão Tormenta, que talvez alguns de vocês tenham tido a oportunidade de conhecer. Então, As Maravilhas do Ano 2000, ele pode ser classificado como uma ficção científica ou até mesmo uma distopia, pois o autor escreveu esse livro no início do século XX e falava de um mundo no futuro, do ano 2000. Então ele imaginou muitas coisas, muitas maravilhas, muitas tecnologias que foram criadas pelos homens do século XX. Então a história conta de um cientista muito competente, muito visionário, que tinha ideias futuristas, que tinha a vontade de saber o que os homens iriam produzir de tecnologia no século XX. Então, o que ele fez? Ele descobriu uma planta que era um narcótico, que era capaz de adormecer os corpos durante vários anos e depois ressuscitar esses corpos. Então ele organiza toda uma estratégia para que ele e um amigo que aceita a experiência possam então tomar esse lir produzido por essa planta, adormecer seus corpos por 100 anos e depois disso um descendente dele teria todas as instruções que seriam deixadas em um cartório para que ele fizesse todo o processo de ressuscitar de novo esses corpos através dessa planta que tinha todo esse potencial. Um detalhe é que quem descobre essa planta, né, a existência e as propriedades dessa planta é o Humboldt, né, que é um biólogo bastante conhecido e falado. Então, quando ele começa o experimento dele, ele começa primeiro fazendo isso em pequenos animais, como coelhos. O experimento dá certo e depois então ele organiza tudo para que ele mesmo possa adormecer o seu corpo. Quando eles acordam no ano 2000, dá tudo certo, né, o experimento, muitas coisas estão modificadas. E aí é muito interessante como que o autor imaginou que seria o ano 2000. Parece que uma das maiores revoluções do século XX seria então a eletricidade, pois nessa história os carros são voadores e são super máquinas elétricas muito potentes. Então os carros são rápidos, eles voam e eles chegam muito rápido em diferentes lugares do mundo. E as pessoas, então, elas vivem numa velocidade acelerada o tempo todo. A eletricidade é uma coisa, assim, presente em tudo na vida das pessoas. Muitas coisas estão alteradas, assim, os operários foram substituídos, na maior parte deles, pelas máquinas. Ele não fala, lógico que ele não fala de informática, em computação, porque ele não tinha como prever que isso fosse criado, mas ele fala em muitas máquinas e coisas que seriam espécies de robôs que substituiriam então o trabalho humano. O que o autor não previu, que ele não conseguiu prever, foi a revolução que ocorreu na agricultura, na produção de alimentos. E ele subestimou o aumento populacional. Para ele, a população apenas teria dobrado do século XX do século XIX para o século XX. E, na verdade, ela teve um crescimento populacional muito maior. Porque talvez o autor ele não teve a dimensão do avanço que ocorreu na medicina, na agricultura, na qualidade de vida. Então a longevidade aumentou, a mortalidade infantil diminuiu, então a nossa população cresceu muito mais do que o autor imaginou nessa história. Então tem várias coisas interessantes sobre como que os personagens veem então
esse mundo do ano 2000, que são chamados de maravilhas no primeiro momento, mas que depois ele começa o cientista, né, começa a se preocupar com essas criações dos homens. E aí existem muitas coisas assim que também a gente pode ver em outras distopias, como 1984, a questão do autoritarismo e o poder das nações, né, de dominar as pessoas, e também os carros voadores que existiam em Admirável Mundo Novo também existem nessa distopia, nessa ficção científica. Então é muito interessante para quem gosta desse gênero, é uma leitura muito rápida, muito tranquila, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, deixo para vocês imaginar como que isso tudo vai acabar, o que vai acontecer com esses homens que dormem então durante 100 anos e acordam 100 anos depois com o mundo totalmente modificado. Como vocês podem ver, esse aqui é um livrinho bastante antigo, porque não existe mais edição nova, as edições já estão esgotadas há muito tempo. Então esse aqui eu consegui através da estante virtual em um sebo, com um preço bastante acessível. Então desejo a vocês boa leitura e até a próxima!